Meu nome é Sandra Bovo, eu sou contadora na Porto Bovo Gestão Contábil. A minha empresa é uma empresa de assessoria contábil, porém nós colaboramos com a gestão dos negócios como um todo. E hoje nós vamos falar então sobre a metodologia 5S criada no Japão após a Segunda Guerra Mundial, que consiste em uma gestão baseada em 5 princípios que visam melhorar a organização, o planejamento, a produtividade e a qualidade no ambiente da sua empresa, seja ela de qualquer porte, tá? Seja grande ou seja pequena, em todos nós podemos aplicar a metodologia 5S. Quando essa metodologia é aplicada, ela gera resultados positivos e satisfatórios. Por quê? Porque as pessoas têm mais vontade de trabalhar naquele local, porque é um ambiente limpo, é um ambiente organizado e que tem um método dessa organização. E isso reduz também os custos operacionais e diminui muito as perdas de recursos, e o recurso principal é o tempo que ela acaba diminuindo. O nome 5S é bem sugestivo, sendo que cada S significa algo. O primeiro deles representa Seire, que é o senso de utilização. Então aqui o foco é separar apenas o necessário para o ambiente de trabalho, para que nós tenhamos um ambiente bem limpo e que nós possamos realizar ali uma limpeza para liberar espaço e eliminar o excesso de itens ou de coisas no local de trabalho. Um exemplo bem comum é nos nossos escritórios, papéis. Então hoje estamos na era digital, porém nós ainda vemos empresas com muito papel em suas mesas. Então será que são necessários esses papéis? Hoje nós podemos digitalizar tudo e manter organizado dentro de um ambiente virtual. Então, utilizando esse meio que é o 5S, nós poderíamos fazer exatamente isso, digitalizar tudo e descartar o que não precisa. E nisso nós otimizamos tempo, gastos com os colaboradores aí na busca de documentos, tá? Então esse é um exemplo do 5S, do primeiro 5S, que é o SEIRE, que é o senso de utilização. Muitas vezes nós temos coisas em nossas empresas e que não são utilizadas ali por uma semana, por um mês, por um ano, e ele continua ali ocupando espaço e ninguém percebe. Então muitas vezes eu falo que aquilo virou paisagem. Então é como se fosse um quadro, tá ali, todo mundo vê que tá ali, mas ninguém percebe que poderia ser tirado e que não faria diferença nenhuma. Então nós precisamos, às vezes, para aplicar o 5S, ter outros olhares para o nosso negócio. E é isso que a metodologia realmente nos coloca, que você olhe para a sua empresa de uma forma diferente e que você verifique se não tem coisas ali em excesso para você otimizar. Então, coisas em excesso vai gastar recurso de espaço, e esse espaço pode ser otimizado para fazer outra coisa ali onde possa produzir algo e gerar riqueza para o seu negócio, tá? O segundo S, então, é o Seiton, onde o objetivo é a organização. Aqui a meta é arrumar os itens necessários, Então nós já fizemos aí o primeiro S, que seria descartar tudo que não é necessário, e o que for realmente necessário, nós precisamos colocar ele no num local que seja de fácil acesso e que todos consigam saber que aquilo está naquele local. Então, como fazer isso? Etiquetando as gavetas. Então, essa gaveta é de material de escritório, todo mundo sabe que aqui é material de escritório, tem uma etiquetinha ali. De início, precisa da etiqueta, porque nem todos vão saber. Com o tempo, aí todos sabem que ali fica, por exemplo, o material de escritório, então poderia até retirar a etiqueta, que todo mundo vai saber que ali está aquele item para quando necessário, Então é esse o segundo S, que é o Seiton, é organizar os itens que realmente são necessários. Então existe aquela velha frase, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Então todos tiram daquele local e quando não precisam mais, retornam para aquele mesmo local. O terceiro S é o Seiso. Terceiro S, Seiso,
que representa o senso de limpeza. Ele nada mais é do que manter o ambiente de trabalho limpo e arrumado. Isso significa higienizar imediatamente após o uso e evitar acumular sujeiras e resíduos. Esse processo depende da responsabilidade e do envolvimento de todos, não só da equipe de limpeza. Então, assim, uma sugestão que funciona muito em várias empresas é que no final do expediente, então, que se pare ali 15 minutos ou 20 minutos antes do final do trabalho para poder limpar e organizar, tá? Pode ter sim uma pessoa de limpeza que vai fazer a limpeza mais pesada, limpeza de banheiro, de calçadas, de chão, porém a tua mesa, ou se você trabalha numa produção, a máquina que você utiliza, o computador que você utiliza, é você que tem a obrigação de limpar, porque é você que sabe que naquele horário você desligou adequadamente o equipamento, que não vai ter perigo de ninguém mexer naquele equipamento e às vezes sofrer até um acidente de trabalho. Então isso é responsabilidade de quem utiliza o equipamento fazer a limpeza. Isso nós estamos falando às vezes numa indústria que não exige uma limpeza tão complexa. Porém, existem as clínicas de medicina, odontologia, que a maioria tem já o procedimento descrito para fazer a higiene ao final do dia. Então, a higiene de tudo ao final do dia, para que no dia seguinte esteja tudo preparado já para utilizar novamente. Porém, às vezes, quando é uma indústria, um escritório, um comércio, então você vai higienizar da forma que você definir lá que vai ser a higiene correta do teu ambiente de trabalho. Então esse é o senso de limpeza que não depende só da equipe de limpeza, depende de todos e todos devem estar envolvidos para que tudo seja adequadamente higienizado e conservado, porque quando nós limpamos adequadamente, geralmente o equipamento ele se conserva por muito mais tempo, diferente de às vezes uma pessoa da limpeza vai lá e passa um produto que não poderia ter sido passado num computador ou em alguma máquina, e aí isso pode diminuir o tempo de vida desse maquinário, desse equipamento. Então isso também gera economia de recursos, tá? E muitas outras coisas que a gente pode lembrar aqui. Mas vamos lá para o quarto S, que é o seiketsu, que significa o senso de padronização. Então, nele você cria padrões e normas para manter os 3 primeiros S, ou seja, você define regras e procedimentos para garantir a utilização, a organização e a limpeza, e traz para a empresa uma consciência de processos e um maior controle sobre as operações, fazendo com que isso torne-se um hábito dos colaboradores e de todos aí nos setores. Uma das possibilidades de normalização é criar instruções de trabalho e listar todos os processos que os funcionários devem seguir, além de incluir checklist de limpeza e de rotina diária. Então, as instruções de trabalho são para isso, são para que você mantenha tudo conforme foi definido no início, porque às vezes numa empresa tem rotatividade de pessoas, é normal, e quando alguém entra, ela se depara com aquela instrução de trabalho e ela sabe exatamente como deve ser feito. Então, qual que é a instrução de trabalho para limpar uma máquina? Então, deve estar descrito lá essa instrução de trabalho, como limpar, qual o produto utilizar, qual o pano utilizar, onde que vai estar esse pano, para que a pessoa possa pegar e fazer a limpeza. Até um café. Então, você faz café todo dia e você tem um processo para fazer esse café. Então, qual a quantidade de água, a quantidade de pó, se coloca açúcar, se não coloca o açúcar. Então, tudo isso são processos que devem estar descritos e acessíveis de forma que a pessoa consiga ver o processo e já fazer o que tem que ser feito ali quando ela entra numa empresa ou quando iniciar o processo 5S. Então, nós faremos as instruções de trabalho para todos os processos que vocês entendem que são necessários. É lógico que não vai fazer processo às vezes para tudo, com certeza, né? Mas para o que for você entender que é realmente relevante, que seja garantida uma padronização, então faz as instruções de trabalho e todos vão ter acesso a essas instruções
Podem ser em papel, mas também pode ser no digital, no computador, desde que todos tenham acesso e saibam onde que está a instrução de trabalho, e você vai conseguir padronizar então esses processos na sua empresa, tá? O quinto S é o Shitsuki, que diz respeito ao senso de disciplina. Então, essa etapa é para capacitar todos os colaboradores a praticar esses pilares no dia a dia, reforçando todos os processos para que eles sejam incorporados na cultura da empresa. Basicamente, tornando função de todos entender a importância desse método e ter a autodisciplina para realizá-lo todos os dias. Isso, quando nós iniciamos um processo de 5S dentro de uma empresa, de um escritório, é comum haver algum desconforto de algumas pessoas, porque vai mudar a rotina delas, tá? No início é sempre comum isso, todas as pessoas têm resistência a mudanças. Porém, com o tempo, isso se torna cultura nas empresas. Como hoje eu vejo, eu já estudei muito o 5S no passado, mas hoje nós vemos que nas empresas isso já é uma cultura, na maioria das empresas já é uma cultura. E engraçado que os funcionários muitas vezes nem sabem o que é 5S, porém eles estão inseridos na cultura do 5S. Isso já é normal dentro da empresa, já ficou inculturado nos seus negócios. Porém, quando você vai iniciar, é bem comum que haja esse desconforto dos colaboradores. Porém, com o tempo, isso se torna cultura e às vezes nem precisa de olhar, né, as instruções de trabalho, porque se um faz, o outro vai entrando e vai fazendo igual, e daí isso vira um ciclo vicioso muito legal para os negócios, porque ele gera muito resultado. Então é muito comum hoje, a gente tem um olho um pouco clínico, então eu entro nas empresas e eu já percebo se existe a cultura dos 5S ou não, tá? Porque isso é muito de cima para baixo, não adianta um funcionário querer implantar isso numa empresa sozinho, porque ele não vai conseguir. Então tem que partir da diretoria, então sempre de cima para baixo, para que chegue a todos os escalões dos negócios e que todos comprem a ideia. Então a primeira mesa que deve ser organizada tem que ser da diretoria, com certeza. A primeira sala que tem que ser organizada tem que ser da diretoria, e dali de cima para baixo vai acontecer realmente, tá? É muito legal, é muito gostoso quando nós conseguimos reduzir tempo, reduzir erros, principalmente nos nossos escritórios, nós temos vários tempos para ser cumpridos, né? Vários prazos para ser cumpridos, e com organização a gente não tem nenhuma multa para ser paga. Nossos clientes não geram multas porque nós conseguimos organizar, e a documentação está sempre à mão de qualquer pessoa que nos peça, né, de qualquer cliente que nos peça para uma licitação, para um cadastro bancário, para um fornecedor. Então sempre nós temos tudo muito rapidamente à mão. Nossos documentos são todos digitalizados, nós não trabalhamos com papel mais, e estão todos organizados dentro de pastas, dentro dos nossos computadores, e todos sabem que cada documento tem a sua pasta específica, e quando precisa é só ir lá buscar, que vai estar lá dentro, sempre com backup, porque isso é extremamente necessário, backup tanto interno quanto fora também do escritório, porque se acontecer alguma coisa, algum hackeamento, a gente vai ter um backup fora também, tá? Então isso tudo para que haja segurança das informações que estão conosco. É muito interessante. Se quiserem mais informações, deixem aqui nos comentários, nós podemos gravar mais vídeos sobre isso. Quero que você, se gostou desse vídeo, deixa aí o teu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Eu fico à disposição, se quiserem tirar dúvidas, deixa aqui nos comentários que nós vamos conversando. Um grande abraço e fiquem com Deus.